Passamos agora ao primeiro painel da Cyber Summit 2022. Aqui, olhamos para a prevenção. Vamos perceber quais os planos que as organizações devem implementar para prevenir ciberataques e vamos também abordar a importância da cultura empresarial para mitigar este tipo de riscos. Para isso, juntam-se a nós João Anes, CISO da ANA, Aeroportos de Portugal, Carlos Carvalho, CEO da Adita, Luís Rato, Senior Technical Specialist Manager da Microsoft Portugal, Nádia Jamal, Cyber Security Sales Specialist da Cisco e Patrícia Fernandes, Senior Security Consultant na S21Sec. A conversa vai ser moderada por Flávio Nunes, editor do Eco. Bom dia, bem-vindos ao primeiro painel desta Cyber Summit. Vamos falar sobre como prevenir um ciberataque. O cibercrime preocupa cada vez mais os gestores, preocupa-nos também, certamente, todos os que aqui estamos. E é urgente que as organizações tenham planos de prevenção de ciberataques, não é líquido que todas o tenham. Mas também é necessária uma cultura empresarial que ajude a mitigar os riscos. E vamos discutir neste painel formas de evitar que se seja a próxima vítima. Comigo aqui no painel um conjunto de ilustres convidados que nos fazem duvidar que aquela ideia de que há falta de talento em cibersegurança. Mas começamos então com uma pergunta para todos, que é o que é que consideram ser o básico do básico a nível de cibersegurança numa organização? E podemos começar aqui já pelo Luís. O que é o básico? Bom, o básico do básico começa pela planificação, não é? Haver um plano de cibersegurança que, de certa forma, oriente aquilo que é uma estratégia para a organização e que vá, de certa forma, acomodar para aquilo que é a necessidade da própria organização. Há especificidades de cada uma das indústrias, há especificidade dentro da indústria também da própria organização, que normalmente tem necessidades muito concretas. E acho que esse plano, que depois deve, obviamente, ser mapeado aquilo que é um compromisso ao nível executivo, aquilo que é o compromisso também para cumprir com aspectos que não só regulatórios, mas também daquilo que é o seu próprio modelo de atuação, que tem que ser salvaguardado. Muito bem, João. Bem, tendo a acrescentar aqui um bocadinho ao que o Luís disse, do meu ponto de vista, temos também que ter em consciência aquilo que é o impacto transformacional que a implementação de medidas técnicas e organizativas de segurança tem nas organizações. E, portanto, ter essa consciencialização, ter também empatia para com o negócio e perceber que a cibersegurança está lá para garantir que o negócio continua a funcionar e tem capacidade também para crescer, para inovar, é algo que importa ter em conta. Mas, em todo o caso, como em tudo, primeiro temos que funcionar bem, temos que trabalhar bem também em cibersegurança. E, desse ponto de vista, é muito importante que a organização esteja consciencializada que vai ter que fazer esse processo transformacional. E, portanto, como dizia Peter Drucker, a cultura organizacional come a estratégia ao pequeno almoço. E portanto, estou a dizer isso por acaso, porque até estou com um bocadinho de fome. E, portanto, temos de ter muito em conta a cultura que temos, ser pragmáticos, mas comprometer a nossa organização ao mais alto nível, com uma estratégia, e depois temos o sentido de responsabilidade de executar. Sobretudo quando temos o green light. Patrícia, o que é que considera ser o básico do básico? Sim, eu acrescentando também, e continuando aqui um bocadinho o pensamento, esta questão de consciencialização e a experiência que tenho tido nas organizações com quem tenho trabalhado é levar esta consciencialização e esta responsabilização não só para a gestão de topo, como para todos os colaboradores das organizações, qualquer pessoa da organização. Portanto, sensibilizar todas as pessoas das organizações que todos nós somos responsáveis para nos proteger contra este tipo de ataques, que é cada vez mais comum, e que hoje em dia, e cada vez mais, o investimento na entrada das organizações começa precisamente nessas pessoas que tanto têm que ser sensibilizadas. E estamos aqui quase a fazer um plano de prevenção. Nádia, na sua opinião, o que é que considera ser o mais básico? Eu acho que para além da questão das pessoas, e que é essencial, da cultura organizacional, do planeamento,
existe a necessidade de aumentar em grande escala a visibilidade daquilo que se passa nas nossas redes, daquilo que se passa no dia-a-dia, do ponto de vista do acesso à internet. Porque é quando estamos a aceder à internet que vêm estas ameaças, ou quando, não é, por estarmos abertos à internet, porque estamos num mundo cada vez mais digital e temos e estamos cada vez num mundo cada vez mais global. Portanto, se nós conseguirmos aumentar a visibilidade daquilo que estamos a ver no dia-a-dia, não é? Se conseguirmos perceber onde é que os nossos utilizadores estão a ir, conseguimos depois também começar a criar camadas de proteção nos mais diferentes layers. E é importante as pessoas perceberem que não basta uma solução única tecnológica, é preciso uma série de outros fatores, nomeadamente humanos, mas do ponto de vista tecnológico é necessário garantir que temos aqui uma malha, um layer adicional de proteção, começando no mais básico, que é aquilo que é o acesso à internet. E para terminar, Carlos, esta primeira ronda? Obrigado. Já chegou aqui esgotado. Primeiro, bom dia a todos, bom dia aos meus colegas de painel, agradecer ao EC pelo convite. Eu acho que e depois de tudo que já foi dito, há aqui uma parte que eu quero acrescentar. E tudo que eu vou dizer aqui hoje é muito decorrente da experiência que eu estou a ter enquanto gestor na Adita. Eu não sou uma pessoa técnica, não sou um programador, mas sou um gestor de uma empresa de cibersegurança e, portanto, lido com as pessoas que programam e que trabalham em cibersegurança, que os executam, e com o cliente. E muito dos clientes, o principal problema deles, na minha opinião, claro que aos anos que trabalho nisto e com o gosto que tenho pela tecnologia, eu conheço a tecnologia, mas para mim o grande problema é não se conhecerem. A falta de autoconhecimento das organizações é, neste momento, em Portugal, um grave problema. Principalmente porque temos que olhar para o conjunto de organizações como aquelas que, infelizmente, não vêm ao auditório da Abreu Advogados. Estamos a falar de 99 ponto muito do tecido empresarial do país são PMEs, muitas delas micro, sem orçamento, sem consciência, sem consciência para os perigos da digitalização, muito incentivados a migrarem para o digital, quer pelas associações empresariais de todos os concelhos do país, quer porque a pandemia assim o fez, criaram lojas online, passaram a usar os computadores de trabalho para aquilo que eram as questões familiares e de casa e para fazerem até atividades pessoais, misturaram tudo, têm até os filhos que também para a escola se calhar usam os mesmos computadores e, portanto, muita gente nestas organizações não está consciencializado para os perigos, que batem tudo o que aqui foi dito, mas que, a meu ver, é o grande problema. E isto se falarmos nas organizações, empresas, depois se falarmos naquilo que é o setor público, Estado, eu acho que temos aí um tema onde se está a formar a tempestade perfeita, que são as autarquias. As autarquias, e o Governo até quer passar para lá mais competências ao nível da saúde e da educação, atómica daquilo que é a proteção, privacidade e segurança em Portugal. E por um motivo simples. O corpo técnico não tem formação suficiente para o que hoje se passa ao nível de cibersegurança. Os orçamentos não são canalizados para esta área, porque não é a área que mais satisfaz os eleitores e, portanto, desculpem os políticos, não é a área que mais satisfaz os eleitores e, portanto, não é aquela que vai ter mais retorno eleitoral. Os próprios prestadores de serviços de software também estão mais preocupados com função do que propriamente com as questões de segurança. E nós, numa autarquia, temos tudo de todos. Temos as plantas das casas das pessoas mais importantes do país, só para causar aqui alguma ressonância. Não, mas temos tudo um conjunto de decisões e se ainda vamos migrar para lá mais dados e até muitos deles sensíveis, temos ali mesmo uma tempestade perfeita a formar-se. Aliás, já há conhecimento de alguns ciberataques que surgiram e eu acho é que isto pode galopar. E depois há outra coisa. Eu acho que ainda não se percebeu muito bem o que é que gera um ciberataque. Mas, por exemplo, quando falamos do que aconteceu com a nossa transportadora aérea portuguesa e percebemos o leak de dados que ali existiu, temos que perceber que aqueles dados agora estão acessíveis a muita gente para serem utilizados a determinados fins. São novas portas de entrada, não é? O meu e-mail foi perdido naquele leak e eu o e-mail posso mudar rapidamente. Pronto, posso deixar de usar e vou criar um novo. Mas se eu numa autarquia, numa empresa qualquer, onde me autentico por biometria, perder a minha biometria, eu não vou cortar o modelo. Portanto, eu perdi a minha biometria para sempre. E, portanto, nós temos de ter consciência do impacto também que os ciberataques têm.
E pronto, para começar. Vocês estão a facilitar-me imenso o trabalho, porque a minha segunda pergunta era os principais erros. E se calhar fazemos a ronda ao contrário. A Nádia, na sua experiência, quando lida com organizações, quais são os principais erros que as empresas normalmente cometem? Penso assim, imediatamente não ter o two-factor authentication, por exemplo. Certo. E dependendo das organizações, não é? Como sabemos, Sim. as diferentes organizações têm diferentes necessidades. Eu diria que pensando naquelas que são as empresas mais pequenas e pensando do ponto de vista transversal, há coisas que são realmente essenciais, como a gestão da identidade, a gestão das passwords, não só garantir que elas são alteradas frequentemente, mas também garantir que quando os utilizadores deixam de estar na empresa, que elas são retiradas. A garantia que temos backups, por exemplo, investir em backups, é importante garantir que existem backups da informação. e não estarem ligados. Da rede corporativa e testados? Ou seja, testados com regularidade? Estar registado. Sim. Não, força, eu acho que é exatamente isto. Há coisas que são essenciais para todos de uma forma transversal. E tem que se começar a construir, não é? Sim. Construir este caminho, não é de um dia para o outro que as empresas irão ter uma postura completamente ciber-resiliente. Sim. Para quem não está muito por dentro do assunto, quando o João diz segregados da rede corporativa, o que é que quer dizer? Que são backups que são mantidos fora da rede da empresa e, portanto, se houver um ataque, não são comprometidos. É essa a ideia? Sim, até porque hoje em dia há alguns tipos de malware que atuam, por exemplo, para efeitos de ataques de ransomware, estão preparados para buscar os backups e também encriptá-los. E, portanto, se partimos do princípio, até com uma medida de resiliência, como dizia o Mauro Almeida muito bem, que a nossa rede corporativa pode ser comprometida, então nós precisamos ter meios alternativos para poder fazer o restauro dos dados e dos sistemas, para podermos retomar o mais rapidamente possível a operação da nossa organização se essa rede for comprometida. E, portanto, é um bocadinho não ter os ovos todos no mesmo cesto. Sim, fica já aqui um bom conselho. E para quem nos está a ouvir e quer chegar a casa e pensar já em tomar medidas para ser mais ciber-resiliente, o que é que pode fazer, Nádia? Mudar as passwords, não mudar há muito tempo. Eu continuo a insistir neste tema porque mais de 50% dos ataques ainda continuam a utilizar credenciais que são roubadas. Hoje em dia é muito fácil obter por muito pouco investimento, digamos 100 ou 200 euros, eu consigo obter as credenciais roubadas de determinadas instituições que foram atacadas e, portanto, é muito fácil. E esta continua a ser uma das principais portas de entrada para o cibercrime e para os agentes neste contexto. Portanto, eu diria que essa é uma das principais questões. A primeira coisa que podem fazer quando chegarem podem a casa. fazer, é uma coisa que toda a gente pode fazer sem necessitar de grande investimento. E Patrícia, quando muitas vezes os especialistas nos recomendam a autenticação a 2 passos, dá um pouco a ideia de que é uma panaceia, que resolve tudo. E é verdade? Ou continua a haver riscos? Ou de facto é mesmo uma medida que realmente ajuda? De facto, é uma medida que ajuda sem dúvida nenhuma, não é? Porque lá está, é uma dupla proteção, digamos assim, mas aliás, não é infalível. Há situações e há relatos de ataques que se concretizaram mesmo com multifator de autentificação. Eu diria que também não nos podemos esquecer nunca, e o ponto principal é termos a noção de que a grande maioria de nós está 24/7 ligada à internet. Portanto, estamos 24/7 neste mundo, dentro deste mundo, e, portanto, estamos sempre expostos. Portanto, estamos aqui a falar em organizações, mas não se prende só com as organizações, é um assunto e é um tema que faz parte do nosso dia-a-dia, mesmo estando fora da organização. E, portanto, todo esse cuidado, como a Nádia falou, a questão das passwords, a questão dos backups também, não ficar só e apenas nas nossas organizações, também faz parte da nossa vida pessoal. A questão, por exemplo, de utilizarem o nosso computador profissional para fins pessoais, muitas vezes para os nossos filhos fazerem trabalhos de casa, e mesmo que não seja o nosso computador pessoal, muitos de nós esquecemos que em casa também trabalhamos em rede como trabalhamos numa organização. Portanto, se o meu filho
tiver um comportamento de risco, pode influenciar perfeitamente a rede da minha organização, porque lá está, se o ataque for para a rede, o meu computador fica atacado e, consequentemente, assim que eu entro na minha organização, posso atacar a organização. Portanto, eu diria que é muito esta consciência também, esta prevenção e, acima de tudo, esta consciência de que nós estamos 100% do nosso dia-a-dia ligados. E eu vou perguntar, eu vou saltar aqui o João, porque o João tem um perfil mais, como não é uma empresa puramente tecnológica, é uma gestora de uma infraestrutura crítica, de infraestruturas críticas, boa dica, mas é uma empresa que tem outro perfil em relação às que aqui estão, e perguntar ao Luís também quais são os principais erros que a Microsoft encontra. E a Microsoft muitas vezes é chamada a resolver o problema já a posteriori, não é? Sim, nós desenvolvemos não apenas a posteriori, felizmente, também antes das coisas acontecerem, temos uma presença nos nossos clientes para, de certa forma, também tentar guiar naquilo que poderá ser uma jornada de transformação e de tomar cuidado sobre aquilo que deve ser feito, naquilo que é o mais essencial. Há alguns aspectos que nós partilhamos, inclusive em relatórios que são públicos, não é? O nosso Signals, o report, que foi agora recentemente em agosto, na segunda edição do ano passado, também trouxe um conjunto de elementos muito interessantes de observar, que são muito interessantes porque nós olhamos para o relatório e aquilo que ele nos diz há um mito que nós vemos um crescimento do ponto de vista de ciberataques, há uma ideia à volta da sofisticação dos ciberataques. Depois, quando nós começamos, de certa forma, a observar o que é que de facto aconteceu, não é? Naquilo que é feito na nossa análise, no apoio que fazemos com os clientes, etc., percebemos de facto que muitos dos passos que são dados pelo adversário são passos que vão tocar nos básicos daquilo que devia ter sido feito e não foi. O que é que identificamos? Bem, há aqui um fator que está muito presente, aliás, no relatório de 2021, ele próprio tem um título muito pomposo que diz a identidade é o novo campo de batalha. E é, de facto, um dos maiores mecanismos do ponto de vista de propagação e que consegue levar aquilo que é a disrupção dentro de uma rede corporativa, porque, de facto, tomando controle sobre uma identidade de uma organização, não só eu posso, de certa forma, comprometer dados de um determinado indivíduo, como também, inclusivamente, posso tomar controle sobre privilégios que são elevados dentro da organização, que permitem, de certa forma, propagar-me por toda a rede e conseguir tomar controle sobre tudo e, eventualmente, causar a disrupção. Ou seja, o primeiro passo para um ciberataque costuma ser o roubo da identidade de alguém, portanto, uma credencial. Há vários fatores, não é? Nós identificamos aqui um conjunto de fatores que são típicos. Naquilo que é a exposição posterior, não é? Tipicamente, o ataque de phishing é muitas vezes utilizado como um dos mecanismos iniciais de entrada dentro de uma rede e naquilo que é o comprometimento de uma primeira identidade. Há, inclusivamente, indicadores que nós temos que permitem perceber que, normalmente, ao fim de 1 hora e 12 minutos, em média, é o tempo suficiente para conseguir tomar controle sobre informação privada. É também interessante perceber que, do ponto de vista de comprometimento de um dispositivo que possa surgir, normalmente, ao fim de 1 hora e 42, há movimentações laterais dentro de uma rede. Portanto, estes são indicadores médios. Significa que eu tomo controle de um dispositivo de uma determinada organização e, ao fim de 1 hora e 42 minutos em média, eu consigo, de certa forma, começar a propagar-me dentro da própria rede. Okay? A propagação dentro das redes é, de facto, um pouco delicada, porque isso pode levar a um ponto de contacto dentro da própria infraestrutura de uma organização ou de um determinado tipo de controle de privilégio mais elevado e assumir controle sobre toda a organização a partir daí. E esse, normalmente, é o cenário típico que nós observamos em ransomware. Como é que isso acontece? Ataques de phishing são algumas das causas iniciais do ponto de vista de ataque. Quando nos enviam aquele SMS que diz a sua encomenda, e não há encomenda nenhuma, pode ser o mas há um link. SMS, pode ser o mail. Hoje já foi aqui abordado algum tipo de exposição relativamente, por exemplo, a endereços que são privados até, não é? Alguns dos leaks que acontecem. Não é? É muito fácil hoje em dia alguém conseguir, por exemplo, aceder a um conjunto de bases de dados na Dark Web, conseguir consolidar essa informação e conseguir automaticamente direcionar, não é? Fazer um ataque mais direcionado para um determinado indivíduo, que, neste caso, na nossa indústria chama-se spear phishing, e direcionar o ataque para aquela pessoa. E é bastante, a engenharia social, nesses casos, é bastante eficaz para conseguir concretizar o objetivo. Quando descobrem um pormenor
da pessoa, não é? pormenor da pessoa, tornar o No meu exemplo, sentido ou mais seja, pessoal. não é? sabiam que eu tinha feito uma encomenda e mandam-me um e-mail a Correto, dizer correto. tenho que desalfadegar e um link com o software malicious. Exatamente. Às Muito vezes é bem. um pouco por sorte, por vezes não é tanto por sorte quando é mais Exato. direcionado. Por outro lado, sistemas estão expostos, que hoje em dia, quando trabalhamos nesta lógica do trabalho remoto, não é? no modelo híbrido com que nós trabalhamos hoje, é normal que as organizações disponham de um conjunto de sistemas virados para o exterior, para poder capacitar os seus colaboradores a poder trabalhar nesse novo formato, e de facto são sistemas também muitas vezes alvo de tentativas continuadas de comprometimento de passwords. Também é um indicador muito interessante que nós temos, que duplicou no último ano o número de tentativas de spray de passwords, que é tentar, de certa forma, criar toda uma lógica de tentativas de passwords que permitem, de certa forma, validar que, de facto, há passwords que são válidas numa determinada organização. Neste momento estamos na casa dos 921 tentativas por segundo. Portanto, isto é um número absolutamente astronómico naquilo que nós estamos a explicar, no global. Não é? Os sistemas expostos, claro, são óbvio alvo desse tipo de ataques, como eventualmente nas próprias vulnerabilidades que podem ter, e isso leva-nos aqui para outra dimensão, que é a gestão das próprias atualizações de software, os próprios erros de configuração. Também do ponto de vista estatístico, nós identificamos em casos como ransomware, 80% dos casos existem erros de configuração associados ao próprio incidente, portanto, é também curioso. Portanto, e tudo isto nós estamos aqui a falar, toda uma panóplia de práticas, né? Análise de vulnerabilidades dos sistemas, mecanismos de autenticação forte que já foram aqui hoje abordados, que não é necessariamente o segundo fator de autenticação a única forma de proteger, porque hoje em dia também, à medida que nós vamos entregando esse tipo de autenticações fortes nos utilizadores, há também uma evolução do próprio atacante para utilizar outro tipo de abordagens que permitam comprometer com outro tipo de métodos e muitas vezes Já até mais vamos complexos. aprofundar isso também. Vou agora então ao João e perguntar-lhe muito diretamente, quanto Anas, gestora de infraestruturas que são críticas, devo-lhe perguntar se o risco de ciberataque lhe tira o sono à noite. Não, estou com olheiras, sim. Os meus filhos tiram-me o sono à noite. Repare, servir numa entidade como esta é como servir o país. E, portanto, se quisermos, de facto, ter essa abordagem, não é que nos tire o sono, mas dá-nos um grande sentido de responsabilidade. E é com esse sentido de responsabilidade que atuamos para proteger as infraestruturas que estão à nossa guarda e que temos que proteger. E pegando nesse ponto, algo que é comum a todas estas conversas que estamos a ter, mas que por vezes fica para um segundo plano que eu gostava de referir. Todas estas medidas, boas práticas, medidas técnicas, medidas organizativas, sensibilização, updates, endpoint security, tudo tem algo em comum. São as pessoas. E que pessoas são essas das quais não falamos? Algumas estão aqui hoje. Portanto, eu gostava de aproveitar essa oportunidade que me dá, mais do que falar sobre mim, sobre a minha organização, para homenagear todos os profissionais da IT e de cibersegurança que durante este ano estiveram a combater ciberataques, estiveram a recuperar as infraestruturas das suas organizações. Porque não nos vejo a falar tanto deles quanto devíamos. Como é que eles estão? Quem é que eles são nas nossas organizações? Já conversámos com eles. Quando falamos que, e bem o dizia o Mauro na sua intervenção, que era importante que a segurança da informação, a cibersegurança, tivesse visibilidade no patamar mais alto da gestão. Então, o primeiro passo pode ser esse. O patamar mais alto da gestão é ir conhecer essas equipas, compreender as suas dificuldades, os seus desafios, as suas ambições e procurar com elas desenhar a melhor estratégia, porque muitas vezes as soluções estão-se todas ou nos problemas que o negócio identifica ou no que as equipas da IT compreendem que se passa. E dentro desta tradução, entre a linguagem do IT e a linguagem do negócio, quem é que pode e deve estar? A gestão. Sim. E do meu ponto de vista, isso é algo que deveria ser cada vez mais focado e devíamos ter também aqui uma consideração especial para com estes profissionais, porque dizemos que há escassez de talento, mas estamos a olhar para o talento que temos em casa e estamos a potencial. É uma questão provocatória que eu gostava de deixar. Sim, mas eu sou jornalista e vou sempre puxar a conversa para a Ana no final e perguntar-lhe, no caso de uma infraestrutura crítica, em que no final o bottom line
também está em causa a segurança das pessoas. O que é que o vosso plano de prevenção, e aqui falando especificamente de prevenção, prevê? Bem, a ANA Aeroportos, naturalmente, como sendo um operador de serviço essencial e uma infraestrutura crítica, tem um conjunto de obrigações regulatórias que tem que cumprir e trabalha todos os dias para cumprir, não só nesse contexto, mas também num contexto mais lato, fora da cibersegurança, mas integrado, que é no âmbito da segurança, no contexto da segurança da aviação, onde existe larga experiência e know-how e na multiplicação das inteligências que temos dentro da organização, porque é uma organização que trabalha a segurança todos os dias, a segurança da aviação, que nós procuramos encontrar as melhores soluções para adotar uma doutrina de prevenção ativa e implementar as medidas técnicas e organizativas de acordo com uma hierarquia de prioridades, que tem naturalmente a segurança da aviação, a componente das infraestruturas críticas, a componente dos serviços essenciais. E, portanto, o nosso principal objetivo é evitar, a todo o custo, que tenhamos impactos no âmbito de incidentes de segurança que sejam substanciais ou relevantes, justamente porque podem, naturalmente, pôr em causa seja a nossa organização, seja outras, e, portanto, temos de trabalhar também no âmbito de um ecossistema e temos de trabalhar com os nossos parceiros. E, desse ponto de vista, importa ressalvar esta questão. Todas as grandes organizações, todas as infraestruturas críticas no país dependem de quem? Dependem também do seu ecossistema de parceiros. Não só dos clientes, mas também dos seus prestadores de serviço. Nós vamos ser tanto melhores no futuro em cibersegurança, quanto os nossos parceiros forem. E é importante termos essa abordagem integrada e conseguimos, no nosso plano de prevenção, ter em conta aqueles que estão mais maduros, aqueles que estão menos maduros, e para isso temos que olhar para a nossa supply chain. Sim. E isso é sem dúvida, deveria ser uma prioridade, não só da nossa organização, mas de qualquer organização. Eu também tinha essa pergunta para lhe fazer, mas antes de eu fazer, consegue dar-me alguma medida concreta que esteja prevista? Fazem formação, falou das pessoas, fazem formação aos vossos trabalhadores? Sim, fazemos. O que é que normalmente tem nós temos, enfim, a sensibilização e treino em cibersegurança tem várias dimensões. Eu posso falar de algumas. Nós temos desde programas de phishing awareness, já há vários anos, em que todos os nossos colaboradores recebem com muita regularidade e-mails de simulação de phishing. Todos os trimestres esses conteúdos são alterados e justamente isso cria aquele automatismo. Porque isto é o tipo de competências que são perecíveis. Isto chama-se isso na formação uma competência perecível. Se nós queremos treinar alguém para estar preparado, estar alerta para uma questão, temos que a sensibilizar sem grande fricção, mas com muita regularidade. E se nós estivermos à espera de algo que vá acontecer, quando acontece, já muito dificilmente caímos. E, portanto, essa é uma componente, digamos, que treinamos com regularidade. Também enviamos conselhos de segurança para todos os nossos colaboradores, nos quais focamos também os desafios que têm em casa, a sua segurança em casa. Tentamos conectar-nos com eles, umas vezes com melhor e melhor resultado, portanto, mas fazemos esse esforço no sentido também de nos conectarmos ao lado humano das nossas equipas para que compreendam que a segurança que praticarem dentro da organização também podem levar para casa, porque também têm riscos em casa, que já não são tanto a responsabilidade da organização, mas são a sua responsabilidade. E, portanto, mas não fazemos só isso. Também colaboramos, por exemplo, com o Centro Nacional de Cibersegurança e disponibilizamos cursos de sensibilização, como, por exemplo, o Cidadão Ciberseguro, e, portanto, isto tudo dentro de uma estratégia de criar uma cultura de cibersegurança na organização. Portanto, desde treino, desde a sensibilização, a formação específica para as nossas equipas, que têm que interagir e que têm que atuar, seja no âmbito das operações IT tradicionais, seja no âmbito, por exemplo, da manutenção aeroportuária, essas equipas interagem com sistemas IT. E, portanto, têm que estar formadas para poder atuar da forma mais segura possível. Portanto, é esse ponto que nós vamos. Temos mais algumas ideias que estamos a estudar, mas ainda não é o momento de partilhar. Sim. Já tocou aí no assunto e então eu aproveito, porque quando falou do ecossistema de parceiros, um dos vossos parceiros, ou pelo menos uma das empresas com as quais a Ana trabalha, foi alvo de um grande ciberataque este ano. Estou a falar da TAP. Como é que compartimentam ou como é que gerem a situação para não haver contágio entre organizações? O contágio, aqui a maleita seria o ciberataque. Bem, nunca responderia a essa questão perante um caso em concreto.
e mais uma vez reportando-me àquela afirmação que fiz há pouco. O enorme respeito e consideração que temos por todos os profissionais que assumem a responsabilidade de fazer tudo o que está ao seu alcance para proteger as organizações, defendê-las e trabalhar com equipas internas e externas para resolver. E gostaria de ver cada vez mais essa componente ser relevada, até porque depois dizemos que há escassez de talento, que se estigmatizamos, se discriminamos sempre que há uma falha, sempre que há um incidente, sempre que há um problema, e a organização se calhar pode tomar consciência como um todo que tem que trabalhar para transformar esse problema numa nova solução para o futuro. E, portanto, do nosso ponto de vista, e agora falando em termos gerais, nós temos que conseguir trabalhar com todos os nossos parceiros dentro de um ecossistema de confiança, mas com checks and balances. E, portanto, todas as organizações têm que ser capazes de se proteger e de se inocular se, caso seja necessário, participar na contenção de um ciberataque a que possamos ter alguma exposição. E isso passa por uma coisa que a nossa colega há pouco disse. Temos de saber não só o que temos em casa, mas a quem é que estamos ligados, de que forma, para podermos atuar se for necessário, em algum momento, numa determinada situação, salvaguardar as nossas infraestruturas de uma ligação que podemos ter com uma outra organização, em qualquer momento. Mas também fazer isso em comunicação direta com essa organização, em colaboração direta, para não prejudicar a operação. Porque se houve um incidente qualquer que nós vemos nas notícias, e seja ele qual for, e as organizações do ecossistema daquela organização atuarem sem perceber o que é que se está a passar, podem estar a causar prejuízos, quando os sistemas que podem ter em ligação com essa organização nunca foram comprometidos. E, portanto, podem estar a causar a si próprios um dano, sem necessidade nenhuma. E, portanto, aí o foco é a comunicação. Sabemos quem são os nossos parceiros, sabemos quem são os nossos clientes de referência, que são importantes para nós, e temos de estabelecer linhas de comunicação, de colaboração, de partilha de informação e de confiança, muito importante, para, quando existem dificuldades, quando existem problemas, sermos capazes de comunicar e sabemos exatamente quando e como devemos atuar. Obrigado. E foi a melhor forma que tive de responder a essa questão. Sim, muito bem, muito bem. Patrícia, o Cúmulo seria uma empresa de cibersegurança, ser alvo de um ciberataque, portanto eu calculo que também tenham as vossas medidas em vigor de proteção própria. Como é que a S21Sec gera a sua própria cibersegurança? Sim, não, lá está, seria ridículo, ou seria o comum, mas não estamos livres de sofrer um ciberataque. No fundo, nós, para além de uma certificação em ISO 27001, portanto, que já é da área de segurança, temos todas as práticas, ou as boas práticas de segurança adjacentes, não é? Portanto, no fundo é exatamente isso, faz parte do nosso dia-a-dia, faz parte da nossa cultura empresarial, todos esses espaços de cuidados de segurança, formação constante, também as campanhas de phishing também são comuns, portanto, faz parte do nosso dia-a-dia, no fundo, essa proteção. Sim. E como é que, portanto, suponho que a vossa empresa também ajuda outras empresas a fazerem os seus próprios planos de prevenção. O que é que normalmente aconselham e depois como é que adaptam ao setor e ao caso específico? Sim, essencialmente, e o ponto principal é, tal e qual como nós começámos esta sessão, é planear. Planear, conhecer muito bem a organização, em primeiro lugar, conhecer as necessidades da organização e planear. Fazer também a questão de avaliar, fazer a avaliação de risco relativamente a esta área e esta temática de segurança de informação no geral. E depois, então, porque há muitas organizações e vêem-se muitas organizações que não fazem esta avaliação de risco, que é essencial. Avaliarmos os riscos todos que existem e depois, então, planear e fazer o plano de ações a ter em conta para nos prevenirmos, essencialmente, e irmos bater ali à questão da cyber-resiliência neste contexto. Sim, e nota que, calculo que haja organizações com diferentes graus de maturidade a esse nível, mas costuma haver resistência por parte da gestão de topo a implementar algumas medidas? Sim. Porque causa fricção, não é? Algumas coisas. Sim, acontece. Infelizmente tem acontecido ainda.
o primeiro contacto começar na equipa de IT, não é? Da organização, e depois haver um pedido até para irmos nós, diretamente a S21, sensibilizar de alguma forma a gestão de topo relativamente a este tema, para que não fique apenas a mensagem de que, ok, isto é um custo que a organização tem e eu lá tenho que fazer este investimento. Portanto, no fundo é isso. E passa muito, mais uma vez, pela questão de sensibilização, muito focada em gestão de topo, muito focada nessa vertente e, portanto, e sentimos muito que a partir desse momento as coisas mudam. Mas o argumento é só o argumento do medo, ou seja, tem mesmo que implementar isto, porque senão pode haver uma situação e causar um grande prejuízo. Ou há outro tipo de argumentos que se podem dar aos gestores, até mesmo alguns que possam estar a acompanhar e que não estejam ainda totalmente convencidos de que faz sentido investir em cibersegurança. Eu diria que o argumento do medo se calhar não é o mais adequado, porque senão vamos pensar muito na questão de, ok, eu já sei, isto não é, como disseram ainda há bocado, não é se eu vou ser, é quando é que eu vou ser atacado. Aqui o truque é exatamente o contrário, ou seja, é passar a mensagem de que isto não é um custo, é um investimento para trazer poupança à organização. Na sua grande maioria, as organizações que foram atacadas não recuperaram a totalidade do que perderam, da informação que perderam. Portanto, tudo isso representam custos adicionais, para além do investimento que as organizações consideram que fizeram antecipadamente. Portanto, a mensagem principal é exatamente essa, é de que todo este investimento, digamos, nesta área não é um custo, é sim uma poupança que estão a fazer para o futuro da organização, de alguma forma. Mas nós temos, portanto, trabalham mais com PMEs ou com grandes empresas? Temos as duas. Neste momento estou com grandes empresas. Mas podemos dizer que, portanto, uma grande empresa tem mais informação, possivelmente tem mais poder económico, mas também talvez seja um alvo mais apetecível para os ciberataques. Então, que incentivo é que existe para uma PME que possivelmente tem uma pequena operação, uma ou duas pessoas, investir numa coisa que está completamente fora do core business? Como é que se cativa e que tipo de argumento é que se pode dar? Que incentivo é que existe? Quer dizer, porque dá a ideia de que nenhum hacker vai se preocupar com a minha empresa, somos demasiado pequenos. Isso é um argumento válido. Não é um argumento válido. Aliás, vocês já nos ajudam imenso, não é? Com a quantidade de informação que vão passando de ciberataques e, portanto, está a ser cada vez mais o tema do dia-a-dia e não é de forma alguma. Aliás, no outro dia eu dizia numa ação de sensibilização com muitas pessoas, indo até ao mais pequeno do que uma PME, que é uma pessoa, ou qualquer uma pessoa... Por exemplo, eu, não é? Pensar, ok, roubaram os meus dados, no caso a TAP, que me aconteceu exatamente o mesmo, não é? Roubaram os meus dados, o que é que vão fazer com os meus dados? E eu dei um exemplo muito simples de algo que faz parte do dia-a-dia, de quem até não tem nada a ver com esta área. Portanto, uma rede social. É muito comum nós vermos numa rede social, por exemplo, alguém que publicou a dizer cuidado com esta pessoa porque vendeu-me ou ia vender qualquer coisa e afinal eu paguei e nunca mais recebi o artigo. E aquilo que eu disse foi, nós não sabemos se aquela pessoa que está naquela imagem e que dizem que enganou é realmente aquela pessoa ou se utilizaram a sua informação, no caso utilizaram a minha informação, para se fazerem passar por mim para enganar o próximo. Portanto, não tem a ver com a dimensão, tem a ver com a dimensão da organização, tem a ver com a dimensão que o facto de terem a minha informação pode despoltar, no fundo é isso. Eu senti que quando eu disse isto o Carlos queria rebater ainda mais o argumento, queria acrescentar. Vou acrescentar com base em experiência. Eventualmente, das organizações todas que estão aqui, a ADIT é seguramente aquela que ninguém conhece. Nós somos uma spin-off da Universidade do Porto, nascida em 2015, que nascemos a partir coisas. Trabalhos feitos... trabalhos feitos na altura para o Gabinete Nacional de Segurança, na parte da auditoria criptográfica e funcional, basicamente testar sistemas para depois poderem ser utilizados em cenários de matéria sensível ou classificada.
E o que fizemos foi que, na altura, quebramos um sistema certificado em 2 países NATO. Depois nasceu o desafio de criarmos nós próprios uma solução de comunicação segura. Está no mercado agora, é a Aditafone. E com base nisso mantivemos também as competências da análise e daquilo que correntemente se chama dos testes de intrusão, os pentests. E eu, quando há pouco dizia que as organizações... Peço desculpa. Que as organizações precisam de se conhecer é muito com base nesta experiência que temos. Quando falamos em ataques a organizações grandes, eu dou um exemplo de uma resposta a incidentes que tivemos há um par de anos atrás a uma indústria pequena do calçado, que teve um ciberataque não detectado, e o departamento de qualidade também não funcionou, e passaram uma semana a produzir solas meio centímetro acima daquilo que era a medida estipulada pela máquina. Fábrica altamente digitalizada, o proprietário gostava imenso de poder gerir toda a fábrica no telemóvel, de ir para casa e continuar a ver a fábrica, de introduzir os parâmetros nas máquinas. Espetacular. Ninguém pensou em segurança. Então, um dia, perceberam, quando eu ia entregar ao cliente 250 mil euros do produto, que aquele produto foi todo rejeitado e que o cliente foi a seguir comprar na fábrica ao lado. E aquilo foi, detectamos depois numa análise ao que tinha ocorrido ali, resposta a incidentes, aquilo foi uma entrada que existiu e que foi alterar todos os parâmetros e configurações das máquinas, mas em pouco tamanho. Portanto, o que é mais valioso numa organização? O que é que tem impacto? A informação. Ali foi informação sobre os parâmetros de produção, não controlados, não verificados, que geraram um dano. Mas outras organizações continuam a ter muita informação que as estão a disponibilizar, se calhar sem saberem, sem terem consciência disso, gratuitamente. O escritório de advogados. Os advogados comunicam uns com os outros sobre os processos que têm em mãos pelo WhatsApp. O WhatsApp é um alvo apetecível. Teve um leak agora e foram conhecidos mais de 500 milhões de números de telemóvel. Mas nós não pagamos, entre aspas, para utilizar o WhatsApp. Alegadamente a empresa recusou que seria do WhatsApp. Mas sim, fazer a minha função. Não pagamos porque estamos a pagar de outra forma. Estamos a pagar com dados, com informação, com muita coisa que está ali a ser introduzida. Que ninguém tenha dúvidas que o Mark Zuckerberg sabe quem ganha as eleições num país com muitos meses de antecedência. Porque os votos que existem de inteligência artificial a rastrear todas as mensagens, toda a informação que corre dentro daquele sistema, têm essa capacidade de leitura. O mesmo acontece com toda a informação que nós lá vamos depositar, ficheiros, imagens, etc. Fazemos de forma recreativa. Aquilo é uma rede social. Entre nós comunicamos, combinamos aqui esta sessão, umas perguntas que vamos fazer, o que for. É interessante, é aceitável. Mas é aceitável eu estar a discutir pormenores de um contrato de um cliente na casa dos milhões de euros ou de alto valor para esse cliente numa rede social que não controlo nem tenho acesso àquilo que está ali a ocorrer com a informação que lá estou a colocar. À data de hoje, em 2022, com esta informação toda que estamos aqui a debater, já não é aceitável. E uma organização tem que perceber o que é cibersegurança e o que é o risco que implica a cibersegurança, não só nos sistemas que usa, e no físico, e nas autenticações, e em testar-se, e em testar os colaboradores, e em dar-lhes formação, mas também nas boas práticas de gestão da sua própria informação. E essa é a proposição por trás do negócio da Adita, que tem o Aditafone. Eu já iria questionar também que outro tipo de serviços é que existem. E só para... Sim, nós na prática, apresento-nos rapidamente. Já lá vamos, que eu queria ainda fazer uma questão à Nádia. Não, mas isto só para lhe dizer aqui uma questão do que tem a ver com as organizações grandes ou pequenas. E eu acho que é muito mais apetecível atacar as pequenas do que as grandes. Primeiro que as pequenas vão ter muito mais dificuldade em detectar. O caso desta demorou uma semana. Depois são muitas e geram um impacto muito maior. Um ciberataque generalizado a grande parte das PMEs em Portugal para o país. Como aconteceu com uma operadora, por exemplo, em Portugal, que foi atacada e parou parte do país. Mas a generalidade das PMEs e o impacto nas pessoas é muito maior. Por isso, quando eu digo PMEs, autarquias, estas organizações que teoricamente são mais pequenas e menos apetecíveis, na verdade eu acredito fortemente que são mais apetecíveis para quem está a querer fazer ataques, porque a possibilidade de serem bem-sucedidos é muito maior. Sim, eu devo dizer que não combinámos as perguntas pelo WhatsApp, porque também não combinámos as perguntas. Mas eu fui convidado para a sessão pelo WhatsApp. Sim, é verdade. Nádia, um dos principais problemas quando se fala de cibersegurança é não haver budget para investir. Sobretudo nesta altura, eu imagino uma empresa que está bastante preocupada com o aumento dos custos de energia,
com uma alta pressão do ponto de vista dessas despesas, e que de repente pensa, bem, eu tenho que cortar em algum lado, ou pelo menos eu tenho que fazer uma gestão de um orçamento que não estica. Podemos antecipar que, a juntar a essa tempestade perfeita que o Carlos falava há pouco, que vai haver um desinvestimento em cibersegurança agora em 2023? Eu diria que se as organizações olharem para a cibersegurança como um enabler do negócio e não como alguma preocupação isolada do IT, e começarmos a conseguir chegar a esta consciência a todos, isso não vai acontecer, porque o número de ataques que vemos está a aumentar, existe cada vez mais a noção de que uma empresa, uma organização que sofre um ciberataque tem consequências graves no seu negócio, na sua marca, no seu awareness, na relação com os seus clientes. E eu quero acreditar que o planeamento também do próprio orçamento e a prioritização daquilo que é o negócio fará com que as pessoas e a direção das empresas entenda que realmente é necessário investir em cibersegurança, não só em soluções tecnológicas, mas também na componente humana de formação, de criação de awareness, porque, acima de tudo, a cibersegurança é de todos para todos. Acredita que a formação é uma das medidas mais eficazes, se calhar, de todas? Eu acredito que o utilizador final muitas vezes é visto como o elo mais fraco. E não é, eu acredito que deve ser parte da solução. E, portanto, um plano de segurança tem sempre que ter em conta também o utilizador final. Por mais soluções tecnológicas avançadas que uma empresa possa ter, se o utilizador final rejeitar a adoção destas medidas, não fizer parte deste processo, vamos sempre encontrar lacunas e, portanto, vamos sempre estar mais sujeitos a determinados tipos de ataques. E, portanto, eu sinceramente acho que é um fator fundamental e, do ponto de vista destes orçamentos que não esticam, acho que também cabe-nos a nós, profissionais nesta área, de garantir que a cibersegurança é vista como um enabler do negócio cada vez mais e não como... Ou seja, que não vai haver abrandamento do investimento, porque, pela lógica, preocupa que isso possa acontecer? Eu acho que, até pelo que estamos a ver, do ponto de vista da inflação, as pessoas e as organizações têm que ser muito criteriosas nos seus orçamentos e naquilo que vão apostar. Agora, se pusermos na balança que se eu não tiver determinada solução ou se eu não tiver um plano de segurança, o meu negócio pode parar. Se nós conseguirmos passar esta mensagem, eu acredito que esta priorização daquilo que é o orçamento vai beneficiar aquelas que são as boas práticas na área da cibersegurança. Infelizmente não tenho uma bola de cristal para conseguir dizer que sim, nem tenho o poder para definir os orçamentos das empresas, mas aquilo que nós vemos e das conversas que eu tenho com diferentes clientes, tanto em Portugal como nos outros mercados em que trabalho, é realmente um tema que está cada vez mais no mindset das pessoas, não só das pessoas e das equipas da IT e dos CISOs, mas também nos gestores, e eu acho que agora falta também entender que toda a organização tem que fazer parte deste caminho. E acredita que há cooperação suficiente entre as empresas e as organizações no geral? Porque muitas vezes, e eu recordo-me de não há muito tempo ouvir uma administradora do BCP, Maria José Campos, queixar-se de que é preciso melhorar a comunicação e a partilha de informação sobre padrões e ameaças na banca, e a dizer que a comunicação que existe no setor é muitas vezes informal, a expressão é dela. Isto é um problema mais generalizado do que a banca? A falta de cooperação entre empresas? Eu acho que ainda existe, sem dúvida, acho que isto é um ponto extremamente importante, a capacidade de partilharmos, a capacidade de explicarmos o que é que aconteceu connosco, como é que nós lidamos com uma determinada ameaça. Mas ainda existe um estigma muito grande sobre ser alvo de um ciberataque. Existe. E no outro dia ouvi uma apresentação...
compreensivelmente. Exato. E havia uma apresentação de um colega do nosso Cisco Talos, da nossa rede de ciberinteligência, que ele dizia que temos que começar a perceber que navegar na internet e sofrer um ataque vai ser tão normal como estarmos numa autoestrada e termos um acidente de carro. Portanto, as empresas ainda têm muita vergonha em expressar os ataques que sofreram e, portanto, partilham pouco. E eu acho que esta inteligência, esta comunidade que nós podemos ter e construir, partilhando efetivamente aquilo que estamos a ver, como é que lidamos, tem que começar a se fazer parte destas boas práticas, de modo a que, se acontece numa determinada indústria ou numa determinada instituição, todas as outras possam também rapidamente adaptar-se com base nessa informação e tomar as medidas de prevenção necessárias para prevenir esse ataque. E só assim, eu acho que todos nós e toda a comunidade consegue realmente manter-se a par daquilo que é um landscape em constante evolução do ponto de vista dos ciberataques e dos agentes que ativamente tentam encontrar falhas de segurança. Muito bem. Um exemplo figurado para isto que a Nádia disse e que tem tanta razão, que é a questão dos ciberataques e das organizações ainda terem vergonha. Lembra-me muito o que se passou com o início do Covid. Quando sabíamos de alguém que tinha Covid, toda a gente fugia a 7 pés, ninguém queria. Entretanto, tornou-se normal. Sim. E a verdade é que ter um ciberataque hoje em dia é normal, é preciso saber reagir bem ao ciberataque, saber comunicar bem e partilhar informação é essencial. Sim, vamos ver no painel Mas a boa seguir. informação. Sim, eu não queria fechar sem... Nós estamos mesmo a chegar ao fim, mas não sei se houver algum membro da plateia que tenha uma questão que queira mesmo colocar. Há aqui uma. Pedia que se apresentasse antes, por favor. Bom dia. O meu nome é Pedro Guedes. A razão de eu estar aqui, antes de mais nada, é porque me senti na obrigação de vir aqui participar. Eu trabalho nesta área já há alguns anos esta parte. É um nível tecnológico baixo e já adquiri, por força das circunstâncias dos ataques diários e permanentes, uma percepção concreta da realidade portuguesa. Em primeira análise, estamos em Portugal, eu sou português e trabalho numa empresa portuguesa. Lá fora não deve ser muito diferente. Portanto, eu acho que o ponto da situação hoje em dia é que, felizmente, há eventos deste género, há uma consciencialização para as situações, isso é bom. Mas isso, infelizmente, está longe da realidade. Porque, efetivamente, falou-se aqui de alguns pontos tocados na ferida, como o orador da direita e o orador da esquerda, de alguns problemas, e que têm a ver com uma certa cultura de que isso só acontece aos outros. Portanto, as pessoas desvalorizam a cibersegurança aos seus vários níveis, tem custos, e, portanto, até os próprios administradores muitas vezes encaram a cibersegurança como um entrave para a produtividade. Portanto, há enormes exemplos. Os vetores de ataque não são muitos, são circunscritos a, no máximo, meia dúzia. Evidentemente, se as empresas tiverem mais vetores de entrada, mas aqueles mais corriqueiros, onde está 99% dos ataques, são aqueles que nós habitualmente usamos. Portanto, mails, esses estão no topo do topo. Depois, as partes DNS estão relacionadas com o mail. E o que é efetivo é que, inclusivamente, portanto, eu estou ligado à ISOC, que é uma coisa da Universidade Nova, fez-se um estudo de... Eu vou ter que lhe pedir para colocar uma questão concreta, porque Sim, estamos a mesmo a chegar questão ao fim. concreta é o seguinte. Eu vim aqui para tentar fazer com que algumas pessoas aqui com alguma responsabilidade administrativa tivessem consciência de que, mesmo na parte da IT, muitas vezes não se está a fazer o que deveria fazer. Quer dizer, nós deveríamos começar primeiro para fazermos nós o nosso papel de bons cidadãos de internet. As situações de DNSSEC, não, politicamente, quase não existem. A banca não tem DNSSEC, é uma coisa
pavorosa. Não tem. Portanto, Vou dar aqui a oportunidade ao João de responder, porque Sim, ele está a dizer que pronto. tem. E a Portanto, segunda questão Sim. é a seguinte, a segunda questão, a questão dos mails, a colega ali bateu no ponto, talvez o principal veículo de entrada sejam os principais utilizadores, não podemos impedir de ver mails, não o podemos impedir de navegar na net, não podemos impedir de sejam vítimas de phishing. De qualquer maneira, há uma coisa nos mails que não está a ser utilizada em lado nenhum, até os próprios administradores pedem para tirar, que é uma coisa que eu compreendo, porque isso tem uma razão, que é o DKIM e o DMARC provam que o mail não pode ser forjado. Se os DKIMs e os DMARCs estiverem certos, o mail não é falso. Agora, isso não impede que seja spam, não impede que tenha phishing. Sim. Mas o que acontece é que... Eu vou ter que lhe pedir mesmo que conclua, porque não Sim, temos sim. muito tempo e O que era é que para acontece questões concretas. é que, Sim. mesmo o facto de as pessoas implementarem as empresas, significa que, se não cumprirem DNSSEC ou se não tiverem DMARC, muitos e-mails importantes de clientes não entram, porque não estão a cumprir as medidas de segurança básicas. Nós temos que começar por sermos nós próprios a fazer as nossas obrigações, que isso não está a acontecer em Portugal. Eu vou deixar Não existe que nada. o João Portanto, comente, porque o João o que está... é que os administradores, está- só para finalizar, isto é um repto, isto é uma Sim. questão. Atenção, você está-me a pedir uma questão. Eu não lhe estou a fazer uma questão. Isto é um repto de discussão, isto é um painel de discussão para saber o ponto da situação. Portanto, se os próprios administradores dizem, não, portanto, a única coisa a fazer é dizer, olha, ele não está a obedecer a critérios de segurança, isto pode ser falso. Mas abra. Muito bem. Portanto, isto, o padrão da cibersegurança hoje em dia é isto. Depois tem custos de implementação, as pessoas pensam que é para os outros, quando acontece, há o calor do momento e as pessoas reagem, e há outra coisa aqui que eu quero salientar. Não me É leva que mal, porque eu também queria dar a oportunidade a, Sim, outros, sim, a só outras para pessoas que terminar, só para pudessem, terminar aqui uma mesmo para coisa. terminar. Os ciberataques são transversais. Tudo o que mexe é atacado. Há ciberataques focados numa empresa com objetivos concretos, mas a maioria é tudo o que mexe é atacado. Okay? Portanto, há uma quantidade de países que de onde não provém ciberataques. Há uma série de países, provém todos no topo dos topos, então Rússia, Estados Unidos, China e Japão. São os 4 no topo. E depois há uma quantidade pela Europa. A América do Sul tem pouca coisa. Isto é possível ver pelo GeoIP. Portanto, como aquele colega disse, eu peço desculpa, já não sei quem falou na exposição, acho que foi o colega inicialmente, que a pessoa pode fazer exposições na PJ e coisas assim, mas isso não vai dar nem nada. Eles vão saber que vem da Rússia, o que é que vão fazer? Sim. Não vão fazer Muito obrigado nada. pela Não há sua colaboração. ciberataques Eu vou ter de mesmo Portugal, que daqui. pedir que conclua. Percebe? Agradeço a Isto sua é colaboração repto e vou dar a de discussão. oportunidade ao João de comentar a provocação que foi feita. Sim. Sim. Obrigado. Muito obrigado. Eu assumo a responsabilidade. Não. Com o máximo respeito pelo Pedro. Quando há pouco falava da necessidade de termos de certas discussões dentro das organizações e darmos visibilidade às dificuldades que temos, eventualmente há formas mais adequadas de o fazer e há comunicações e linguagens que podemos utilizar nos vários patamares da gestão para sermos mais eficazes, é evidente, mas essas conversas têm que ser tidas. Porque se não forem tidas dentro da organização, uma coisa podemos estar certo. Os agentes de ameaça não estão preocupados com o problema de eventuais restrições poderem criar dificuldades laborais, não estão preocupados com crenças que existem dentro da organização, como os meus sistemas são inexpugnáveis. Essas crenças muitas vezes também existem dentro do IT. Atenção, não tenho lá firewall, está tudo. Não está. Algumas das pessoas que trabalham ali na empresa do Carlos gostam de ver firewalls ao pequeno almoço, também como Peter Drucker. E, portanto, mas há outros grandes profissionais que também gostam de se aproveitar dessas crenças, não é? Para fazer o seu trabalho de exploração. E, portanto, em primeiro lugar, a forma que eu tenho de atuar em relação a esta questão é o seguinte. Primeiro, com empatia. Há dificuldades e há angústias. Os profissionais da TI sabem quais são as angústias que têm. E normalmente têm uma perfeita, não digo perfeita, mas muito boa consciência do que é que não foi resolvido e do que é que está por resolver. E, portanto, se eu fosse um gestor topo de uma organização, já que tenho que ter crenças, podia ter esta. Será que um dia eu vou ter um ciberataque
que eu poderia ter evitado se tivesse as linhas de comunicação certas dentro da minha organização, se desse espaço para estes diálogos existirem de uma forma mais estruturada, mais sistematizada. Eu não tenho a resposta a esta questão, mas gostava de colocá-la, gostava que ela fosse colocada. E relativamente à questão de algumas medidas técnicas que foram aqui faladas, que foram aqui abordadas, algumas delas, de Kim, de Mark, dependem também das outras organizações terem implementadas para haver esse reconhecimento. E, portanto, o facto de eles terem implementadas na minha organização é importante, é relevante, é uma das recomendações da Microsoft, o Luís falará sobre isso, nós temos isso implementado, by the way, e, portanto, mas também depende de haver um reconhecimento das outras organizações o terem implementado para ser verdadeiramente eficaz. Mas no fim do dia, o que importa é isto. Eu não gostaria de um dia que houvesse um ciberataque que uma organização chega à conclusão muito rapidamente que poderia ter evitado. Se tivesse os canais de comunicação corretos. E eu acho que o que assistimos aqui há pouco, e esta partilha que houve, é exatamente uma manifestação dessa necessidade. Alguma coisa a acrescentar? Alguém que faça mesmo questão de fazer uma pergunta? Vamos então, estão a fazer sinal, vamos ter que fechar. Minhas senhoras... Não, uma pergunta. Está aqui uma pergunta, peço desculpa. Uma pergunta. Boa noite. Boa noite, bom dia. Vou-lhe pedir capacidade de síntese e identificação. Sim, o meu nome é o Carvalho, sou CEO da Diamwall, uma empresa de cibersegurança também. Tenho aqui uma dúvida que acabei por escrever para não me alongar muito, que na minha perspectiva, e quando eu venho a muitos eventos que falam de cibersegurança, costuma-se falar muito de cibersegurança no modo mais intrusivo do que falámos em e-mail, phishing e outras coisas. E normalmente o único problema aqui é que tem que haver alguém culpado por isso. Portanto, alguém tem que fazer a asneira para haver este tipo de situações. A minha questão é muito simples. Nunca se fala de outra área, que é o DDoS. Como é que as empresas se protegem em relação a este assunto, sendo que não é preciso haver ninguém culpado? A gente vai à internet, vê um IP, vê um DNS, faz umas pesquisas e simplesmente faz um ataque a essas empresas. Se não me engano, aqui presentes até estão, se não me engano, da minha direita para a minha esquerda, protegidos pela DigitalOcean, Google, Akamai, Amazon e Azure, se não me engano, por esta ordem. Como é que nós conseguimos proteger-nos e sabendo que estas empresas que eu acabei de mencionar nem sequer estão protegidas contra as gerações mais recentes de bots, por exemplo? Muito obrigado. Sim. Ainda existe DDoS, para começar? Existe. Existe. É um ataque que é uma inundação de pedidos a um servidor, não é? Para ser de forma muito mais básica. Basicamente é um grande engarrafamento quando temos, vamos imaginar uma estrada, temos 2 faixas, entupimos aquilo de carros suficientes para 4, 6, E está 8. certo, não depende propriamente de uma E, atitude portanto, de uma pessoa. há algumas coisas que se podem fazer para mitigar o problema. E eu quis falar por uma questão simples. Nós trabalhamos há pouco tempo com uma grande organização nacional de uma área de negócio que este ano também sofreu alguns ataques. Essa organização fez primeiro um conjunto de testes de intrusão para se autoconhecer, resolveu um conjunto de problemas vastos que tinha encontrado e portanto, protegeu-se de um número interessante de vulnerabilidades que tinha e que numa potencial exploração para um ciberataque poderiam vir a causar dano. Mas depois, quando esse ciberataque aconteceu, e estavam a acontecer a várias organizações do mesmo tipo em Portugal, portanto, percebeu-se mais de menos ia acontecer, tendo-se protegido, o que aconteceu foi que teve um DDoS. Portanto, e teve uma negação de serviço, deixou de estar disponível na rede. A seguir, contratou um conjunto de serviços internacionais e nacionais e voltou-nos a pedir, olha, agora dá para fazerem um teste, um conjunto de 30 e tal IPs, para vermos se isto está mais resiliente a este tipo de ataques. Nós temos que perceber que este tipo de ataques vai continuar a acontecer, porque nós podemos proteger, mas quanto maior for a informação, quer dizer, proteger para tudo vai ser sempre difícil. Nós fizemos, a equipa técnica da Adita preparou uma simulação desse tipo de ataque e no primeiro IP caiu. Portanto, foram 2 minutos de teste e caiu. Apesar de terem contratado e feito um investimento muito interessante em proteção, a questão ali está nas configurações. E, portanto, defendermos deste tipo de ataques vai ser sempre uma dificuldade. É claro que a negação de serviço é danosa, mas é menos crítica do que uma intrusão dentro
propriamente da organização, em que nos vão roubar informação, causar um dano maior. Não deixa de ser crítico. Não deixa de ser crítico. E o que eu sinto é que as organizações têm que se preparar para isso, utilizando não só ferramentas, mas acima de tudo configurações que estejam o melhor possível preparadas para este tipo de fragilidades, digamos assim. Depois só um recado, só tocou num dos que a Adita usa. Como? Só tocou num daqueles que a Adita usa. Há pouco fizeram aqui uma pergunta sobre se a colega da S21SEC internamente, portanto, também se preparavam para responder a cibersegurança. Eu não tive essa pergunta. Mas o que quero dizer é que organizações como as nossas trabalham em várias temáticas, têm pessoas de vários tipos de formação e de modo de operar. E muitas vezes implementamos soluções internas que depois gostamos de ver replicadas num cliente. Temos uma dificuldade. É que muitas pessoas que estão no IT, e esta é uma parte muito interessante para quem gosta de gestão e de gestão de IT, ou gestão de técnicos de IT, muitas destas pessoas são tão fora da caixa que quando estamos a perceber como realmente a coisa está, a política que tínhamos definida já subiu alguns graus. E o interessante é dar essa liberdade também a quem é verdadeiramente criativo e bom. E nós em Portugal temos algumas pessoas muito fora da caixa e muito interessantes. Aliás, o caso de nós termos quebrado um sistema que já estava certificado é uma prova disso. E há várias pessoas em várias empresas que têm esta capacidade. Nós temos que pegar nessas pessoas. E não é reter o talento deles, é valorizá-lo. Esse é que é o grande desafio das empresas tecnológicas em Portugal e que querem estar em Portugal, é valorizar o talento que existe em Portugal. Obrigado. Mesmo para terminar, alguma coisa que ficou perdida? Nós vamos ter mesmo que encerrar, eu peço desculpa, eu agradeço, e vamos ter a oportunidade depois no segundo painel novamente de colocar questões. Sim, nós vamos ter mesmo que encerrar por causa do tempo, eu agradeço. E podemos falar agora no Coffee Break, atenção, portanto, obrigado pela vossa atenção, obrigado pelas vossas questões. E connosco esteve aqui o Luís Rato, Senior Technical Specialist Manager da Microsoft de Portugal, o João Anes, CISO, nunca se sabe bem dizer, mas Chief Information Security Officer da ANA Aeroportos Portugal, a Patrícia Fernandes, Senior Security Consultant da S21SEC, a Nádia Jamal, Cyber Security Specialist da Cisco, e o Carlos Carvalho, CEO da Edita, assim que se diz. Eu digo Edita, mas pode ser. Muito bem, obrigado. Obrigado então a todos, minhas senhoras e meus senhores, foi um prazer, obrigado.